E aí, pessoal, vamos falar do 1-1 contra o CSA, de um Grêmio que se repete, de um Grêmio que não empolga, de um Grêmio que envergonha o torcedor. É isso mesmo, mais um empate, fora de casa, jogando nada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas eu queria antes chamar vocês a Terra de Gremistas, o projeto aqui dos membros do canal, que está no link no primeiro comentário deste vídeo e também na descrição, que fala e chama aí, vai ter sorteio de camisas, vai ter sorteio de ingressos e vai, claro, fazer doações para entidades lá no nosso bairro, na Casa do Grêmio, lá na Arena. Terra de Gremistas, façam parte também deste time aqui e estejam sempre juntos com as coisas que a gente monta e, obviamente, com as coisas do Grêmio. Gente, 1-1 contra o CSA. É difícil até começar a falar sobre isso. O Grêmio vem de vitória contra o Sampaio Corrêa, 30 mil torcedores, os jogadores incomodados, falaram lá que o torcedor pediu mais apoio, pediu mais força, mais engajamento. E o Grêmio começou a partida e em 15 minutos o Grêmio estava perdendo por 1-0 e o adversário tinha tido 5 chances de gol. O Grêmio não fez rigorosamente nada. Nada. O Grêmio não conseguiu posicionar nada. O Grêmio, nos primeiros 15, 20, 30 minutos, foi um time com jogadores fora de forma, com uma estrutura de meio campo completamente desmanchada, uma linha recuada, uma outra linha avançada de 3 atacantes, um buraco na linha dos volantes. E o resultado acabou sendo barato para o Grêmio àquela altura. E todos viam, por exemplo, que alguns atletas estavam muito desembocados, como o Diego Souza, que a gente já sabe que está fora do peso, mas também com o Lucas Silva, com o Rodrigo Ferreira, que até não foi mal tecnicamente, mas não conseguiu ter consistência. O lateral esquerdo, uma avenida, as coisas foram acontecendo e o Grêmio foi perdendo para uma equipe que está lá atrás na tabela e mais do que isso, que não apresenta nada de muito diferente. A partir dos 30, 35, o time do CSA, o time da casa, foi perdendo gás. E o Grêmio foi evoluindo um pouco, perdeu um gol com o Diego Souza de cabeça, que não podia perder, mas perdeu. Teve uma outra jogada. Entra o segundo tempo e Roger faz o básico. Tira um dos zagueiros, que era o Natan, coloca o Campaz, e em 1 minuto o Grêmio empata o jogo. E aí ficou evidente, bom, agora vai. O time conseguiu empatar, o time vai evoluir e o Grêmio ganha o jogo. Essa é a ideia. E ganhando o jogo, tudo vai vir para Porto Alegre, o Grêmio no G4, tudo se resolve. A atuação ruim ficaria minimizada se o Grêmio tivesse virado a partida. Mas a partir dos 20 minutos, o técnico Valentim do adversário faz umas modificações, mais uma vez coloca jogadores. O Roger, por sua vez, mexe mal no time, o Janderson era um dos melhores em campo, o Biel estava tentando se movimentar. Ele estanca isso e o Grêmio escapa de perder. Poucos minutos antes do final do jogo, uma bola na trave e uma grande defesa do Chapecó. Chapecó que foi muito mal também. O que acontece com o Grêmio que começa todos os jogos fora de casa caminhando? O primeiro tempo desses jogos sempre é sofrível. Aí o Grêmio melhora, busca, consegue solucionar os problemas no segundo tempo. O que acontece? Por que o Grêmio se repete? Por que as coisas não estão evoluindo para o lado do Grêmio? Por que sempre nós estamos trabalhando com uma sensação de que falta muito? Será que os jogadores do Grêmio estão muito abaixo dos adversários da Série B? Não vamos acreditar nisso. Isso não é e não pode ser visto assim. Por que na verdade, o Grêmio não consegue ter nenhum tipo de organização que dê a ideia de que vai suplantar os seus adversários? Por que sempre nós estamos um passo atrás? Por que os jogadores do Grêmio não entram em forma? O que acontece com o Grêmio que parece viver numa inércia, como se estivesse anestesiado? Porque em lances, relances, as coisas parecem se solucionar. O Campaz hoje, ele entrou para jogar por dentro. Com 15 minutos ele foi lá para a ponta esquerda.
O que que tem? O que que é isso? O Grêmio que teve hoje um primeiro tempo com o Chapecó, com aquela linha de três, com o Natan, com o Jeromel e o Bruno Alves, e vazou. O Grêmio que teve os dois volantes, o Lucas Silva e o Bitelo no primeiro tempo. O Lucas Silva fez uma das piores partidas dele com a camisa do Grêmio. Ele não acertou rigorosamente nada. Ele não conseguiu nunca dar alguma coisa. Os laterais do Grêmio, o Rodrigo Ferreira eu não achei que tecnicamente foi mal, parece fora de forma, mas não foi mal. E o Nicolas foi muito mal. Aí o Grêmio teve no primeiro tempo o Biel e o Janderson com o Diego Souza. O Diego Souza teve duas oportunidades, mas fisicamente ele não contribui. Quando não tem a bola ele não consegue jogar. Ele teve duas, uma ele deveria ter feito, aquela na linha da pequena área, no cruzamento do Rodrigo Ferreira no primeiro tempo ele tinha que ter feito, não fez. O Diego que mais uma vez jogou até o final do jogo. Aí o Roger mexe no segundo tempo, entra o Campaz e dá aquela luz, mas durou pouco a luz do Campaz. Em seguida vai. E o Roger então bota o Elias, bota o Emerson, bota o Varela, bota o Sarará. O Grêmio terminou o jogo com 6 jogadores da base. Com o Chapecó também. Chapecó, que é um capítulo à parte, fez uma partida muito abaixo também. Nervoso, muita dificuldade com os pés. Acabou participando do gol que o Grêmio levou, porque é uma bola que está com ele e ele erra, quase gol, a bola vai para escanteio. E no cruzamento o time adversário faz o gol lá no início da partida, em 12 minutos, merecidamente naquele momento. O Grêmio não conseguiu. O Roger um capítulo à parte, porque ele modifica algumas coisas e depois ele piora o time nas modificações que ele faz em seguida. Ele melhora o time no intervalo, o Grêmio não entrou com o ritmo que o jogo pedia, o Grêmio entrou abaixo do ritmo, que esse é um ponto nevrálgico da gente falar, não tem o direito de entrar dormindo como entrou, não pode entrar dormindo como entrou. Mas as coisas pareciam ter caminhado a partir da modificação. Eu inclusive usei aqui na Bandeirantes, dos covardes a história não fala, chegou a hora de ganhar o jogo. E faltou um pouco de ambição para querer ganhar, ou faltou alguma peça para querer ganhar. O Grêmio está com alguns desfalques, mas e o adversário? Se o Grêmio tem desfalques, e o adversário? Que perdeu o Oswaldo no meio do jogo, perdeu o Gabriel, os seus principais jogadores saíram cansados. O que que muda? O que que tem de tão diferente? Por que que as coisas não conseguem no Grêmio caminhar a ponto de se ter tranquilidade para trabalhar? É realmente complexo o momento, é realmente muito difícil o momento. O Grêmio precisa tentar trabalhar isso. O Grêmio precisa tentar entender. Troca o trabalho se for o caso, troca o Denis Abraão se for o caso, mas tem que enxergar o que está acontecendo. O Grêmio parece não estar enxergando e mais uma rodada se foi, já são 14. O Cruzeiro, se vencer, abre 12 pontos para o Grêmio. 12 pontos o Cruzeiro, que hoje jogou contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então são situações complexas, difíceis e que nós temos que comportar. Vamos ter dificuldade para dormir mais uma vez, mas nós vamos estar aqui sempre junto com o Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.